Nós temos no Brasil um grande problema relativo ao controle da imprensa brasileira. É um problema histórico, aliás. Qualquer brasileiro sabe falar de cabeça o nome de pelo menos um ou dois magnatas da comunicação. Afinal de contas, quem não sabe, quem não conhece, por exemplo, a família Marinho, né? O doutor Roberto Marinho, já falecido, mas ainda é uma eminência que anda por aí. O Roberto Marinho, o cara da Globo. O Silvio Santos, o cara do SBT. O Edir Macedo, o cara da Record. Um pouco menos conhecido, porque é um pouco mais, tem um perfil mais discreto, mas o Johnny Saad, da Band. Então nós sabemos de cabeça quem são as famílias que comandam a comunicação de massas no Brasil. Que tem rádios e TVs, sites, jornais, revistas, newsletters, mas principalmente rádios e TVs que são concessões públicas. O sinal onde roda uma televisão não é da família Marinho. Ele é nosso. Nós concedemos, através de uma concessão, o direito ao uso por tempo determinado para essas emissoras. Correto? Pois bem, a coisa já era ruim no Brasil. O Brasil permite várias coisas que, se você for olhar em outros países do mundo, não são permitidos. Principalmente duas. Em vários países, você só pode ser um editor se você for o que se chama de editor puro. Ou seja, você só tem negócios de mídia. Então, por exemplo, você não pode, como é a família Marinho, ser dono de meios de comunicação e fazendas de café. Não pode. Por quê? Ora, porque você vai usar a sua influência em prol do setor onde você atua. O setor de mídia, no mundo todo, ele é muito pouco rentável. A margem de lucro do setor de mídia, no geral, claro que tem exceções, mas no geral, principalmente quando se fala de imprensa, porque se a gente pegar a Globo, aí tem entretenimento também, e claro, isso é muito rentável, Big Brother, novela e tal. Estou falando do setor de imprensa. A margem é muito pequena. Só que, quando você tem um veículo de comunicação de massa, você tem influência e poder. Então, você usa isso para favorecer os seus outros negócios, onde a margem é maior. A família Saad, por exemplo, é criadora de gado. O Edir Macedo, eu ia falar que é criador de gado também, mas não vou fazer isso. Tem uma igreja. Não é criador. Não é criador. Educador. Educador. Tem uma igreja, que aliás não paga imposto no Brasil. Usa a televisão para alimentar a igreja e vice-versa. O Silvio Santos tem 1 milhão de empresas. Não sei se tem ainda, mas tinha banco. Lembra do Banco do Silvio Santos? Que, aliás, teve um escândalo financeiro lá, não aconteceu nada também. Não acontece nada com a pessoa que tem dinheiro no Brasil. Então, esses caras usam o poder que eles têm das concessões públicas para influenciar nos seus negócios privados. E o Brasil permite uma concentração também muito maior do que a maioria dos outros países, pelo menos os assim ditos democráticos. No Brasil, por exemplo, você podia ter, até a semana passada, 6 estações de televisão, o mesmo grupo. Ou 6 canais de televisão, ou 6 estações de rádio. Então, o mesmo grupo podia ter uma TV lá em Salvador, uma TV em Fortaleza, e assim vai. E você vai concentrando poder. Isso em vários lugares do mundo não é permitido, essa concentração de poder é proibida. Proibida. Então, por exemplo, você pode ter só um canal de televisão. Muitas vezes, quando tem canal de televisão e rádio, não pode ter jornal, ou se tem jornal, não pode ter canal de televisão e rádio. Então, é proibida essa propriedade cruzada, que se chama, para quê? Para não concentrar poder. E você não pode acumular estações de rádio e televisão. O que está fazendo o governo Lula agora, Pedro Falcão? Está melhorando essa relação? Vai proibir que as pessoas, que esses grupos possam ter 3, 4, 5, 6 rádios, 5, 6 TVs, jornal, site, e newsletter, e sociedade com banco para comprar o site de investimento, e não sei o quê, que você não sabe mais nem quem são os proprietários dos sites no Brasil. Já falei ontem aqui, o Infomoney é da XP, você sabe, XP Investimentos é dona do Infomoney. Então, atenção, se você vai ler o Infomoney, saiba que, claro que pode ter muita coisa correta ali, lógico, agora, saiba que
O Infomoney nunca vai ir contra os interesses da XP, que é o seu dono. A revista Exame é do BTG Pactual. A revista Exame nunca vai publicar nada que vá contra os interesses do banco, dos seus acionistas e dos seus investidores, das pessoas que botam dinheiro nos fundos do BTG. Muito bem. Nós poderíamos ter uma discussão adulta sobre isso no Brasil, para melhorar o ecossistema de imprensa no Brasil, para diluir poder, para dar mais poder a mais pessoas, para ter a famosa pluralidade de ideias. O que é que fez o governo Lula, o presidente Lula essa semana? Cometeu um absurdo e, na minha opinião, uma lei que atenta contra a democracia brasileira. Nossa, que pesado isso, Leandro. É isso mesmo. É uma lei que atenta contra a democracia brasileira. A gente vai mostrar agora um vídeo do ministro Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, que desde o dia 0 desse cidadão, a gente bate aqui falando que é um erro absurdo do governo Lula colocar esse cara onde colocou, na pasta da comunicação, que é uma das mais importantes, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente fala de comunicação, porque o Bolsonaro, porque o WhatsApp, porque a fake news, a gente não está o dia inteiro falando de comunicação. Então, a pasta de comunicação, ela é primordial ou ela é secundária? Ela é primordial, ela é fundamental, é uma das mais importantes nesse mundo que a gente vive hoje, da hiperdigitalização. Vamos lá mostrar o vídeo, então, do ministro Juscelino Filho, com o Lula assinando essa lei. Eu vou deixar o próprio ministro explicar o que é que vai acontecer daqui para frente. Bora lá. Estou aqui com o presidente Lula, onde ele está sancionando o projeto de lei de autoria do deputado Marcos Pereira, relator, nosso hoje ministro, à época deputado Silvio Costa Filho, um projeto importante para todo o setor da radiodifusão do nosso país, com apoio da ABERT, com apoio da Abratel, de todos os radiodifusores, que vai ampliar para que as pessoas jurídicas de qualquer natureza possam ter. Antes eram 5 permissões ou concessões, agora vai ampliar para até 20 permissões e concessões, e também altera o decreto do Código Brasileiro de Televisão, permitindo que as pessoas jurídicas unipessoal, ou seja, o CNPJ de um indivíduo, possam ser radiodifusores. Uma importante alteração para o setor da radiodifusão, presidente. Qual é o benefício que isso vai trazer para o setor? Isso vai ajudar a ampliar a radiodifusão como um todo. Então, nós estamos aí atuando muito forte, já ampliamos bastante a radiodifusão como um todo, desde a comunitária, comercial, durante o ano de 2023. Então, um projeto que é esperado pelo setor hoje, que o senhor está sancionando, e foi aprovado por unanimidade do Congresso Nacional. Muito bem. Muito bem. Está bem explicado pelo ministro? Entenderam o que vai acontecer agora, gente? Vai melhorar o ecossistema de imprensa no Brasil? Vai diluir poder? Vai dar mais poder para as rádios comunitárias? Isso que o Juscelino fala é mentira, de que isso aqui vai aumentar o poder de rádios comunitárias. Não vai. O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação desmente isso em uma nota que publicou ontem. O Lula sancionou uma lei que vai aumentar a concentração de imprensa no Brasil. Essa lei é uma lei que atenta contra a democracia de modo direto. Direto. Isso, atenção que eu vou falar agora aqui para vocês. Essa lei é um golpe contra a democracia. Essa lei é um golpe contra a democracia. Agora, um grupo de imprensa já poderoso, que tem, por exemplo, 5 estações de TV e 5 de rádio, vai poder ter até 20. O presidente sancionou isso muito bem, diz o Lula no final do vídeo. Muito bem. Muito bem para quem? Vocês sabem quem patrocinou esse projeto de lei, que, aliás, passou em regime de urgência no Congresso? A ABERT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Rádio e TV, ou seja, Globo, Band, Record, SBT, todos esses, que é de interesse próprio deles, e a bancada evangélica. Porque televisão e rádio para os evangélicos é primordial para o projeto deles. Muitos que querem implantar, a gente sabe, não é mais segredo para ninguém, uma teocracia no Brasil. Isso vai favorecer os grandes empresários que já detêm o poder da comunicação no Brasil e as igrejas evangélicas, muitas delas lideradas por picaretas,
que agora, você imagina na mão do Edir Macedo, que antes só podia ter 5 canais de televisão, o Edir Macedo passa em vários lugares do Brasil, a Record passa, mas são outras empresas. O caso da Globo é o caso que todo mundo conhece. A Globo passa lá nas Alagoas, mas ela passa numa empresa da família Collor de Mello, que elas estão brigando lá, talvez não vai mais poder. No sul do Brasil, passa na RBS TV, família Sirotsky. No Paraná, RPC. São outras famílias. A Globo não pode ter mais do que 5. O ministro erra ali, aliás, são 6. Não pode ter mais do que 6 canais de televisão. Agora o Lula sancionou uma lei que vai aumentar para 20. Com qual objetivo? Onde isso é bom para quem, presidente? A sanção desse projeto é um absurdo. Um absurdo. E é mentira que isso favorece as rádios comunitárias. Eu vou ler rapidamente antes de acabar o programa aqui, ó. A sanção presidencial ignorou a recomendação do Conselho de Participação Social da Presidência da República, ou seja, tem um conselho na Presidência da República que falou para o Lula, não aprove isso. Não aprove. O Lula foi lá, ignorou e aprovou. O projeto é do pastor Marcos Pereira, que dizem pode ser o próximo presidente da Câmara no lugar do Arthur Lira. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. A sanção é mais um ponto no placar de concentração da mídia no Brasil. A lei ampliou os limites de concessão de TV e rádio para o grupo econômico ou empresa para 20 emissoras, no caso das rádios, independente da frequência, e de 10 para 20 no caso de emissoras de televisão. O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação atuou intensamente na campanha em redes sociais junto ao governo pelo veto, tentando alertar o presidente que isso contraria o texto da Constituição Federal, que proíbe, no seu artigo 220, os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, que é o que essa lei vai fomentar no Brasil. Infelizmente, o presidente não atendeu essa demanda, que foi uma recomendação do Conselho, e preferiu ficar com os coronéis da mídia, disse aqui o Jeremias dos Santos, o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Então, o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias está desmentindo o ministro Juscelino Filho, desmentindo, falando que essa lei, assinada pelo Lula, ela favorece os coronéis da comunicação do Brasil, e é exatamente isso que essa lei faz. Exatamente isso. O Jeremias enfatiza aqui, para a gente terminar, a gente está quase acabando o programa, que a lei foi articulada por quem? A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, Globo, Band, SBT, toda essa galera, os de sempre, e a bancada evangélica, com o apoio da imensa maioria dos deputados e senadores, e potencializa, segundo ele, um futuro golpe na democracia brasileira. Santos é secretário de Políticas do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Lembra que projetos importantes da alteração da lei de rádios comunitárias, que são mais de 30 projetos, esses sim beneficiariam a comunicação pública, rádios comunitárias, mais de 30 projetos, dormem na comunicação da Câmara dos Deputados, nas mãos da bancada evangélica e da ABERT. Para se ter uma ideia da situação vergonhosa, o primeiro projeto de alteração da lei de rádios comunitárias foi protocolado no dia 4 de dezembro de 1998. 1998. Por um deputado que era um deputado, aliás, de direita, o Arnaldo de Sá, que era um defensor fervoroso das rádios comunitárias. Pois bem, esse deputado já faleceu, esse projeto nunca foi apreciado e apresentado um relatório na antiga Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática, hoje apenas na Comissão de Comunicação. Então, é isso, gente. Esse projeto é um absurdo, patrocinado pelos coronéis da mídia, pelos telepastores, aprovado em regime de urgência na Câmara do Senado, assinado pelo Lula com uma frase: muito bem. Muito bem, eu não sei para quem, presidente Lula. Para a população brasileira é que muito bem não é. Muito bem para os negócios dos caras que sempre vem fazendo negócio. Aliás, a mesma imprensa que apoiou a derrubada da Dilma, a prisão do senhor, o senhor esquece que imprensa que foi que apoiou a Lava Jato e a prisão do senhor? É essa mesma imprensa que o senhor está dando poder agora, sancionando essa lei que poderia ter vetado. Tá bom? Muito bem, gente. O programa de hoje está acabando. Nós voltamos amanhã.